O subfilo Urocordata, também conhecido como urocordados ou tunicados, são animais marinhos e sésseis que vivem presos aos substratos. São animais que apresentam notocorda apenas na fase larval e podem ser encontrados vivendo solitários ou em colônias. Seus principais representantes são as ascídeas. Possuem o corpo revestido por uma túnica constituída por tucinina, que é semelhante à celulose, e nela podemos encontrar duas aberturas, sifão inalante e sifão exalante. Tunicados ou urocordados recebem esse nome pois têm um tecido de celulose chamado túnica em volta do corpo. Como todo cordado, os tunicados apresentam notocorda, cauda e tubo nervoso dorsal em alguma fase da vida. Neste caso, a fase larval, eles podem ser solitários ou coloniais. Os urocordados captam seus alimentos através da filtragem da água pelas fendas branquiais. Alcança o estômago, em seguida o intestino, terminando no ânus e se abre no átrio, localizado ao redor da faringe, responsável por recolher as excretas. Esses animais apresentam sistema circulatório parcialmente aberto, com o coração localizado na região ventral do corpo, bombeando o sangue para as fendas branquiais, onde ele é oxigenado, e também para o restante do corpo. O sistema nervoso desses animais, quando no estado larval, é formado por fibras nervosas dorsais e um cordão nervoso, sendo encontrado na cauda do animal na maioria das vezes, quando a larva se fixa em algum substrato, perde a notocorda e o tubo nervoso dorsal, permanecendo desse modo na fase adulta. Nos urocordados não são encontrados órgãos especializados na excreção, sendo que as células armazenam a excreta nitrogenada. A eliminação da amônia se dá na superfície da cesta faríngea, saindo do organismo junto com a água pelo sifão exalante. Toda espécie de urocordados apresentam reprodução assexuada, sendo a maioria deles monóica, mas também podemos encontrar espécimes que realizam a reprodução assexuada por brotamento, originando colônias. Durante a reprodução, os urocordados eliminam seus gametas na água, onde ocorrerá a fecundação. A partir do zigoto, desenvolve-se uma larva livre nadante, que, depois de algum tempo nadando pelas águas, fixa-se em um substrato e começa sua metamorfose, período no qual a cauda e a notocauda desaparecerão. Sistemas dos urocordados. O subfilo é composto por três classes: Ascitiacea, Lavácea ou Appendiculária e Taliácea. As ascídeas são os animais mais conhecidos e são geralmente chamados de esguichos do mar. A última classe tem animais em forma de barril, geralmente transparente. Os peixes caracterizam-se por serem o grupo mais numeroso e diversificado. São definidos como vertebrado aquático de sangue frio. São pluricelulares, eucariontes, triblásticos, com esqueleto interno e são celomados, possuindo celoma, a cavidade que dá espaço para o depósito das vísceras. No uso comum, o termo peixe tem sido frequentemente utilizado para descrever um vertebrado aquático com brânquias, membros na forma de nadadeiras e, normalmente, com escamas de origem térmica no tegumento, sendo este conceito de termo peixe utilizado por conveniência e não por unidade taxonômica, porque os peixes não compõem um grupo monofilético, já que eles não possuem um ancestral comum exclusivo. Os peixes são tradicionalmente divididos em seguintes grupos: peixes ósseos, a qual pertencem sardinhas, as garopas, o bacalhau, o atum e, em geral, todos os peixes que possuem esqueleto. Peixes cartilaginosos, ao qual pertencem os tubarões e as arraias. Existem vários outros grupos de peixes sem máxilas, incluindo as lampreias e as mixinas. A maioria dos peixes respira por meio das brânquias, também conhecidas como guelras. A água entra continuamente pela boca do peixe, banha as brânquias e sai pelas aberturas existentes de cada lado da cabeça. Nas brânquias, onde existem muitos vasos sanguíneos, o gás oxigênio dissolvido na água passa para o sangue. A reprodução dos peixes. A maioria dos peixes ósseos apresenta fecundação externa. A fêmea e o macho liberam seus gametas na água. Nos peixes cartilaginosos, a fecundação é geralmente interna. O macho introduz seus espermatozoides no corpo da fêmea, onde os óvulos são fecundados.
Diz respeito ao sistema circulatório dos peixes, a circulação é simples e completa, ou seja, o sangue passa uma única vez pelo coração para completar o ciclo, e não há mistura de sangue venoso ou arterial. Nos peixes cartilaginosos, a fecundação é interna e nos peixes ósseos ela é externa. O sistema digestório dos peixes é completo, inicia-se na boca e termina no ânus. Nos peixes ósseos, cloaca e cartilaginosos. Os peixes apresentam rins e o produto da sua excreção é ureia. Nas espécies que apresentam bexiga natatória, o principal produto excretado é a amônia. O sistema nervoso desses animais é bastante desenvolvido, sendo formado por nervos gânglios nervosos, o encéfalo e a medula espinhal. Em relação aos sentidos, os peixes apresentam poros laterais que percorrem longitudinalmente o corpo do animal, que são conhecidos como as linhas laterais. A locomoção dos peixes, animais vertebrados, ocorre através das chamadas nadadeiras e de movimentos ondulatórios obtidos através da contração de músculos. A forma hidrodinâmica e a presença de escamas e muco também são fatores que favorecem o deslocamento desses seres. Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje vamos começar com o sistema digestório dos urocordados. Bom, os urocordados estão dentro do filo dos cordados. Então, eles apresentam um sistema digestório que é completo. Isso significa o que mesmo? Significa que eles possuem boca e ânus. E, além disso, é bom lembrar que, por eles serem cordados, eles são animais deuterostômios. E o que isso significa mesmo? Significa que durante o desenvolvimento embrionário, o blastóporo originou o ânus. Se você ainda tem dúvida neste termo, volte na nossa aula específica. Então vamos ver aqui como é o sistema digestório de uma assídia, que é o representante clássico dos urocordados. Então já desenhei aqui uma assídia, lembrando que ela é um animal séssil, fica aqui agarrada em um substrato. E ela também apresenta o corpo todo revestido por uma túnica, que nós já vimos na última aula. Mas então vamos começar com o sistema digestório. Esses animais, pessoal, são animais filtradores. E o que isso significa? Significa que eles filtram partículas que ficam suspensas na água do mar. E que partículas são essas? Bom, nós temos aqui pequenas partículas orgânicas, também os plânctons. Todas essas partículas servem de alimento para os urocordados. Só algumas poucas espécies, pessoal, que são capazes de caçar pequenos invertebrados. Mas então essas partículas entram no corpo do animal junto com a água. E a água entra através de uma estrutura que é chamada de sifão bucal ou sifão inalante. Logo aqui no fundo do sifão bucal, nós temos a boca, que está aqui representada. Então essas pequenas partículas passam aqui pela boca. Depois, pessoal, a água, junto com as partículas, passam pela faringe. E como é mesmo a faringe dos urocordados? Bom, nós já vimos na última aula que a faringe desses animais apresenta várias fendas. A água, pessoal, que entrou por aqui vai passar por essas fendas. Só que essas partículas, pessoal, vão ficar retidas. Mas aonde que elas ficam retidas? Bom, na primeira aula eu já falei que na base da faringe existe um sulco. Este sulco é revestido por células ciliadas e ele recebe um nome especial. Que nome é esse? Bom, o sulco é chamado de endóstilo. O endóstilo, pessoal, produz uma espécie de muco. E essas pequenas partículas que entraram aqui na faringe vão ficar retidas neste muco. E através do batimento dos cílios das células do endóstilo, essas partículas vão ser conduzidas para o estômago. O estômago produz enzimas digestivas. Então aqui vai acontecer a digestão. Logo após o estômago, essas partículas vão ser conduzidas para o intestino, que está aqui representado de branco. No intestino, pessoal, também acontece a digestão. E se essa digestão acontece dentro de cavidades, nós falamos que ela é uma digestão extracelular. Aí, após a digestão, os nutrientes vão ser absorvidos e vão ser transportados para todas as regiões do corpo. Mas muita atenção, pessoal. O transporte aqui de nutrientes é feito através da hemolinfa.
nós vamos ver na próxima aula que os urocordados apresentam um sistema circulatório do tipo aberto, e é por isso que eles têm hemolinfa. E os produtos que não foram digeridos vão ser eliminados pelo ânus. O ânus, pessoal, fica localizado em uma cavidade que nós chamamos de átrio. E ele fica bem próximo aqui do sifão atrial. Então, quando a água passa por essa região, ela também carrega esses produtos que foram eliminados. E a partir daí, eles vão ser eliminados para o meio ambiente, pelo sifão atrial, que é também chamado de sifão exalante. Então, pessoal, terminamos por aqui. Espero que tenham entendido. Na próxima aula, vamos falar sobre os sistemas circulatório, respiratório e excretor. Te espero lá. Até mais!